justa causa no empregado, você conhece. E justa causa na empresa, você conhece? Já ouviu falar? Se você é inscrito no meu canal e assiste os meus vídeos, você conhece e sabe muito bem. Eu tenho vídeos aqui no meu canal explicando os motivos que o empregado pode ingressar com o pedido de rescisão indireta e os requisitos que ele deve seguir para ter um bom pedido de rescisão indireta. E nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo, tudo o que você deve fazer para ter sucesso no seu processo. Veja que eu não estou garantindo que você vai ganhar. Jamais faria isso, não posso. Mas se você seguir os passos que eu vou te dar aqui nesse vídeo, é muito provável que o seu processo seja favorável. Então, bora pro vídeo. Fala, trabalhador, tudo bem? Me chamo Odair Nunes, sou advogado especialista em Direito do Trabalho e hoje eu vou te dar um passo a passo para o seu processo de rescisão indireta. O processo de rescisão indireta ele é muito delicado. Se você entra com pedido de rescisão indireta sem preencher os requisitos ou se você entra com um pedido sem ser um dos motivos que a lei permite, o seu pedido vai ser julgado improcedente e você vai ter perdido tempo e, às vezes, até o emprego. Então, é muito necessário que você tome cuidado quando você for ingressar com um pedido de rescisão indireta. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te dar um passo a passo do que você deve fazer e do que você deve ter em mente quando você for ingressar com um pedido de rescisão indireta. Então, vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo é a identificação do problema. E como que a gente faz isso? Você só pode ingressar com um pedido de rescisão indireta com base no artigo 483 da CLT. E para facilitar o entendimento, eu fiz um vídeo demonstrando e explicando com exemplos todos os motivos que o empregado pode ingressar com o pedido de rescisão indireta. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito importante que você assista. Afinal de contas, se você não está enquadrado naqueles motivos, você não vai conseguir entrar com pedido de rescisão direta. Ou se entrar, você não vai ter sucesso. Os casos mais comuns de problemas que as empresas cometem, que dá direito à rescisão indireta, é a ausência de depósitos do FGTS, atrasos recorrentes no salário do empregado, ausência de fornecimento do equipamento de proteção, desvio de função, acúmulo, assédio moral, enfim, são diversas faltas graves que o empregador pode cometer contra o empregado que dá direito à rescisão indireta. E para saber todas elas, você pode conferir nesse vídeo. O segundo passo é levar esse problema até um advogado especialista em direito do trabalho. E por que eu digo especialista? Porque ele vai conseguir identificar o que você não sabe. Pode ser que você tenha um problema, você veja um problema e o advogado veja 2, 3 problemas que causam a rescisão indireta. Então é muito importante você se consultar sempre com um especialista. Procure um advogado de sua confiança que seja especialista em direito do trabalho. Ele vai conseguir te orientar e te direcionar para o melhor caminho que você deve tomar. Então, depois que você identificou o problema e levou ao seu advogado de confiança, a gente parte para o terceiro passo, que você precisa notificar a empresa, avisar que você decidiu rescindir esse contrato de trabalho por culpa dela. E como que você avisa a empresa desse término do contrato? No meu escritório eu utilizo o Telegrama. Eu envio um telegrama à empresa com cópia e aviso de recebimento, é muito importante você enviar com cópia e aviso de recebimento, descrevendo as faltas graves cometidas pela empresa que causaram a rescisão do contrato de trabalho. Então não basta você apenas enviar um telegrama falando que você não vai mais trabalhar naquela empresa porque ela cometeu uma falta grave. Não, é importante, pelo menos eu faço a descrição da falta grave cometida pela empresa. Por isso que é muito importante nessa consulta, na primeira consulta que você tem com o advogado, você descrever tudo de errado que você sabe e tudo também que você não sabe, porque, como eu falei, o advogado especialista em direito do trabalho, ele vai conseguir identificar algumas coisas que você pode acabar nem sabendo que dá direito à rescisão direta. Então, quando ele identificar tudo isso, ele vai colocar no telegrama cada um dos problemas, cada uma das faltas graves que o seu chefe comete contra você e vai enviar à empresa notificando que o contrato de trabalho está rescindido por culpa dela. E nesse telegrama já está incluso o quarto passo, que é o empregado decidir se ele vai continuar trabalhando ou se ele vai parar de trabalhar. Ele tem essas duas opções: rescindir o contrato e continuar trabalhando até que seja decidido pelo juiz, ou ele parar de trabalhar no momento que ele envia o telegrama. Essas duas opções, elas são dadas por lei ao empregado. Ele que escolhe se decide ou não continuar trabalhando. Só que cada uma dessas decisões
terão suas repercussões. Se o empregado decidir parar de trabalhar, ele não vai receber verba nenhuma até o fim do processo. Ele não vai mais trabalhar naquela empresa, ele pode até arrumar um outro emprego, se for do seu interesse. Ele vai arrumar um outro emprego e quando o processo finalizar, se ele ganhar, ele vai receber todas as verbas rescisórias decorrentes daquele vínculo anterior que ele entrou com o processo, ou se ele perder, ele não recebe as verbas rescisórias e é considerado como um pedido de demissão. Ele vai receber os direitos dele como se tivesse pedido demissão. E o segundo caso é quando o trabalhador ele decide continuar trabalhando. Esse caso aqui é importante você tomar muito cuidado, porque quando você ingressa com um pedido de rescisão direta e decide continuar trabalhando, algumas empresas acham isso o cúmulo e mandam você esperar em casa. Só que essa decisão não é da empresa. Essa decisão de continuar trabalhando é do empregado. Então, quando o empregado decide continuar trabalhando até o fim do processo e a empresa manda ele ir para casa, ela está cometendo um ato ilegal. É dever da empresa fornecer trabalho ao empregado dela. Então, quando você decide rescindir o contrato de trabalho por culpa da empresa e permanece trabalhando até a decisão final, isso o seu advogado ele vai informar no processo que o empregado ele decidiu continuar trabalhando, porque essa, como eu já disse, é uma opção que a legislação dá ao trabalhador de escolher continuar trabalhando ou não. Então, se a lei permite e o empregado decide continuar trabalhando, ele escolheu permanecer trabalhando, a empresa não pode desobrigá-lo a isso. A empresa não pode mandá-lo para casa. Se ela mandar para casa, é um ato ilegal e isso fortalece a tese de rescisão indireta. Então, se acontecer isso com você, avise imediatamente o seu advogado. Se você decidiu continuar trabalhando na empresa e ela te manda para casa, você precisa avisar o seu advogado imediatamente, que ele vai protocolar no seu processo uma causa superveniente de rescisão indireta. Então, em resumo, o quarto passo, o empregado ele vai escolher se quer continuar trabalhando ou não. Se ele não continuar trabalhando, ele não vai receber mais salário, ele vai esperar até o processo ter fim. Se ele ganhar o processo, recebe todas as verbas, como se fosse demitido. Se ele não ganhar o processo, é considerado como um pedido de demissão. E a segunda opção é quando ele decide continuar trabalhando. Então, quando ele continua trabalhando, ele recebe os salários dele mensais, porque ele ainda continua trabalhando. E lá no final, se o juiz decidir que ele ganhou o processo, o contrato é rescindido e ele recebe todas as verbas como se fosse demitido. Mas se ele perder esse processo, o contrato dele continua normalmente. Ele vai continuar trabalhando até que a empresa demita ou que ele peça demissão. O quinto passo é a entrega de documentos ao advogado. Esse passo é importantíssimo. Você tem que entregar as provas, você tem que falar as provas que você tem ao seu advogado, para que ele junte no processo e demonstre que a falta cometida pela empresa foi grave o suficiente para rescindir o contrato, que isso te trouxe um prejuízo. E como eu já comentei nos vídeos anteriores, o dever de provar esse prejuízo e de provar que seguiu todos os requisitos é do empregado. Então, se você quiser saber, eu vou deixar aqui no card o vídeo para que você possa assistir e entender todos os motivos que você pode rescindir o contrato e também os requisitos que você deve seguir para que o seu processo ele seja um processo bom contra essa empresa. Então, esse passo é importantíssimo. Você precisa levar todos os documentos que provem que você sofreu um prejuízo e que a empresa cometeu essa falta grave contra você. O sexto passo é com o seu advogado. Ele vai juntar todos os documentos que você levou até ele e fazer uma petição demonstrando para o juiz a falta cometida pela empresa e que você respeitou todos os requisitos para ingressar com pedido de rescisão indireta. Por isso que é importante você ter um advogado especialista em direito do trabalho para te ajudar nesse processo, porque não é um processo simples e a Justiça do Trabalho não é brincadeira. Não é qualquer um hoje em dia que sabe atuar na Justiça do Trabalho. Então é por isso que é muito importante você ter alguém especialista do seu lado para te ajudar nesses processos. Espero ter ajudado. Esse foi o vídeo sobre rescisão indireta, os passos que você tem que seguir para ter um bom processo. Se você tem alguma dúvida, sugestão, você pode deixar aqui nos comentários ou você pode me procurar no Instagram. Tem um link na descrição, eu sempre respondo muito por lá também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante e eu entendo que eu trouxe um bom conteúdo para você. Então, até a próxima e bom trabalho!